Boa noite, pessoal. Começar mais uma aula aqui de introdução à programação. Continuando a lista de treino do capítulo 9, certo? Cadê a lista? Tá aqui. Então, a questão diz assim, ó. É sobre array par ímpar. Desenvolva um programa de computador que leia um conjunto de 15 valores inteiros e os coloque em dois arrays conforme forem pares ou ímpares. Ao término da digitação dos valores, deve-se mostrar os elementos dos arrays de números pares e dos números ímpares. Tá? Como é que eu faço essa questão? Eu faço assim, ó. Salvar aqui como array par ímpar .html tag script. Então repara, ó, eu vou precisar de dois arrays, um para par e outro para ímpar. Então tá aqui, ó, pares vazio, né, criei vazio, e ímpares. Certo? Vou precisar de uma variável para um número, que é o número que o usuário vai digitar. Então, ele vai digitar 15 valores, né? Então, eu vou fazer um for aqui, ó, var i igual a 0. Enquanto o meu i for menor que 15, faço i mais mais, certo? Então, eu faço assim, ó, num é igual a parse int prompt digite um número. Até aí sem segredo, né? Até aí tá tranquilo, né? Aí repara, eu tenho que saber descobrir se o número é par ou ímpar. Como é que eu descubro que o número é par ou ímpar? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma operação com ele. Eu vou pegar esse número aqui e vou fazer, ó, pegar o resto dele por 2. Tá divisão por 2. Esse operador aqui é o resto da divisão. Então, eu estou perguntando assim, qual é o resto da divisão desse número por 2? Se o resto da divisão for 0, significa que o número é par. Se não for 0, significa que o número é o quê? É ímpar. Tá certo? Então, ó, se o resto da divisão desse número aqui for 0, significa que o número é par. Então, eu vou lá no array dos pares e dou um push, ó. Eu coloco ele, ó. Fazer um push é a maneira mais simples de fazer, certo? Então, ó, eu faço pares.push, coloco o número lá dentro dele, certo? Se não, se o número não é par, ele só pode ser o quê? Ele só pode ser ímpar. Então tá aqui, ó, ímpares.push também, passando num aqui. Então, ou eu coloco num array ou eu coloco no outro, certo? Aí lá no final, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um document.write, mandando mostrar os pares, ó. Mostra os pares. Quais são os meus números pares? É o array de pares, certo? E qual é o meu número de meus ímpares? Document.write. Oi? Alguém levantou a mão aí? Fui eu, professor. Diga Boa lá, noite. Márcio. Essa é a lista de treino que o senhor É a está lista de respondendo, treino, né? exatamente. Terminando. É a lista de treino, Obrigado. certo? Ó, ímpares. Mais ímpares. Ímpares. Eu vou só quebrar a linha aqui para não ficar colado, né? Uma na outra, né? Pronto. Aí repara. Por que eu estou fazendo essa questão? Porque isso aqui, gente, essa operação aqui de resto de divisão, ela é muito utilizada. Muito utilizada mesmo, tá? Por exemplo, suponha que você quer fazer um algoritmo, por exemplo, dado uma tabela, as linhas de uma tabela, você colorir uma linha sim, uma linha não, uma linha sim, uma linha não, para ficar mais fácil de ver. Então, como é que você pode fazer? Você pode pegar o número da linha, por exemplo, módulo 2. Se a linha for par, você colore ela. Se a linha for ímpar, você não faz nada. Então, essa é uma forma também de você, por exemplo, pegar uma tabela e você colocar assim, uma linha colorida, uma linha em branco, uma linha colorida, uma linha em branco, uma linha colorida, uma linha em branco, para facilitar a leitura, tá? Então, esse tipo de operação aqui, que eu não acho que eu não sei se ainda fiz algum exercício envolvendo ele é muito utilizado, gente, muito utilizado mesmo. Então, prestar bastante atenção para quando aparecer esse operador aí de módulo aí, porque ele nos dá o quê? Dá o resto da divisão, tá? No caso, ele vai pegar o num, dividir por 2 e vai me dar o resto dessa divisão.
Tá certo? Se o resto for zero, significa que o número é par. Se não for par, se o resto da divisão não for zero, isso significa que o número é o quê? Significa que o número só pode ser ímpar. Tá certo? Alguma dúvida até aí, gente? Dúvidas? Essa não foi difícil não, né? Ou foi? Arthur, faça difícil. Márcio, faça difícil. Tranquila, né, Arthur? Posso botar ela na prova, Arthur? Oxe, isso aí você vai dar um presente. Posso Vai botar, reprovar né? tudo. Uma questão difícil do caramba. Tu achou essa questão difícil, Márcio? Oxe, muito difícil, hein? Eu vou fazer umas 3 vezes aqui pra ver se eu pego. Não, se dá dúvidas aí é só dizer. Tá bom. Não, mas difícil ela não foi, não. Ser sincero. Foi não, eu tô brincando. Você coloca na prova. Coloca na prova? Pode colocar, né? Pode sim. Tá certo. Vamos fazer Se eu outra. fosse favor, eu repetisse esse teste na prova, né? Repetir o teste. O treinozinho na prova. Só mudar o valor. Só mudar os valores, né? Tá certo. Ó, vamos fazer outra aqui. Essa de conta quantos pares tem. Escreve um programa no computador que lê 20 elementos inteiros e os armazena em um array. A seguir, conta quantos pares existem nesse array. Novamente, a gente vai usar o nosso operador o quê? Operador de resto. Resto é divisão. Tá? Então, vamos lá. Fazer de novo aqui. Conta quantos pares. Então, tá aqui, ó. Conta quantos pares. .html. Script. Tá aqui. Aí, vá. Eu vou precisar de escrever um array que lê 20 números e armazena um array. Assim, quantos valores pares existem nesse array. Certo. Ó, eu vou fazer essa questão ligeiramente diferente, certo? Então, repara como é que eu vou fazer essa questão. Eu vou criar aqui um array chamado números, para os números, certo? Que eu vou digitar, tá joia? E vou criar uma variável aqui chamada num, aliás, nem preciso, tá? Números, certo? E vou criar uma variável aqui chamada pares para contar quantos pares eu vou ter, tá? Então, repara, eu vou fazer um for aqui, eles que são 20 números, né? Var i igual a 0, enquanto meu i for menor que 20, faça i mais mais. Aí eu vou contar aqui, ó, vou fazer assim, ó, números i, ou posso fazer com push também, fica a seu critério, igual a parse int prompt digite um número. Aí a pessoa vai lá, digita o número, ele converte para inteiro e guarda no array, certo? Aí repara, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou percorrer esse array, vou criar um for, novamente um for, vou percorrer esse array, e para cada elemento do array, eu vou fazer a seguinte verificação, ó, repara bem, tá aqui, ó, se os números i, ou seja, um número lá daquele array, o enésimo número, né? No caso é o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, o quarto número, eu vou fazer a verificação com todos os números. Se o enésimo número desse array, o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, significa que o número é o quê? Ele só pode ser par, não é isso? Então o que eu faço? Eu vou lá, ó, na minha variável par e conto ela. Certo? No final, eu vou ter o quê? Essa variável pares aí vai ser a quantidade de números pares que eu vou ter dentro desse array, certo? Então tá aqui, ó, document.write pares. Vou botar assim, ó, quantidade de pares mais pares. Deu para entender aí, gente? Alguma dúvida?
Tranquilo, Márcio? Tranquilo, Arthur? Balinha, perfeito. Balinha. Show de bola. Vamos para a próxima. Essa aqui tem um procedimento que acontece aqui nessa terceira aqui que eu gostaria muito de fazer para vocês. Certo? Fazer aqui, ó. É a terceira questão. A terceira questão diz assim, ó. Escreva um programa de computador que leia 20 elementos inteiros e os armazene em um array. Em seguida, Maria Eduarda fala, professor, eu entrei agora. A questão anterior era para ir contando até 20 e só aparecer os números pares? Não, Maria Eduarda. É para contar quantos números pares tem no array. Eu tenho um array de números. No caso, são 20 números. Eu quero contar quantos números pares existem nesse array. Então, é isso que essa questão faz. Tá? Aqui no primeiro, eu leio 20 números inteiros e armazeno no array. Depois, eu faço um outro for para percorrer nesse array aqui, perguntando quantos números, se o número é par ou não. Se o número é par, eu conto. No final, manda mostrar a quantidade de números e pares. Qual a quantidade de pares que tem? Está em pares aqui. Deu para entender aí, Maria Eduarda? De nada. Quem levantou a mão aí? Fui eu. Diga Essa lá, questão que o Márcio. senhor vai fazer agora. Eu vou fazer Eu a apanhei terceira. para fazer ela até entender. Até ter algum insight de como resolver. Eu apanhei, viu? Qual? A terceira. Pronto, vou fazer ela, tô fazendo ela agora mesmo. Vou começar a fazer ela agora mesmo para você ver aí, pra gente trocar umas ideias aí sobre ela. Certo? A terceira questão diz assim, ó. Chama-se troca elementos. Escreva um programa de computador que leia 20 elementos inteiros e os armazene em array. Em seguida, troque o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente. Efetuada a troca, mostra o antigo e o novo array. Certo? Então, repara. Ó, como é que eu vou fazer isso aqui? Fazer assim, ó. Aqui. Tá aqui. Troca. O nome dele é troca elementos, né? Troca elementos. Então tá aqui, ó. Script. Vou precisar de um array aqui. Opa. Vou chamar ele vou chamar de array A. Array A. Certo? Aí ele fala a quantidade de elementos que tem. 20 elementos inteiros, não é isso? Então tá aqui, ó. For var i igual a 20, enquanto i for menor que 20, i igual a 0, enquanto i for menor que 20, i mais. Aí eu faço o quê? Array A, índice i, recebe quem? Parse int, prompt, digite um número, né? Apenas isso. Tá joia? Aí repara. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu vou criar um outro array B. Eu tenho um array A e vou criar um array B aqui. Certo? Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que são dois arrays, né? Então repara. Opa. São dois arrays, ó. Ele quer o segundo com o último, terceiro com o penúltimo, assim sucessivamente. Certo? Troca o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o penúltimo, assim, assim, mostra o antigo e o novo array. Tá. Já que eu vou mostrar um antigo e um novo, eu posso criar dois arrays, certo? Aí eu vou percorrer o array aqui, ó. Vou percorrer esse array.
I mais mais. Aí vou fazer assim, ó. Repara. Eu vou pegar o array A. Vou pegar o último elemento do array A. E vou colocar como sendo o primeiro do array B. Então vai ser assim, ó. Array B vai ser, de índice U, vai ser o último elemento do array A. Então, quem vai ser o último elemento do array A? Vai ser array A. Aí, array A.length. Como é que eu faço para pegar o último elemento? Ponto length. Menos 1. Tranquilo até aí, gente? Só que repara, onde é que está o problema aqui? O problema está no seguinte, esse cara daqui, ele vai me dar, esse aqui é o primeiro elemento, certo? Que ele vai pegar o 0. Aliás, deixa eu fazer assim que você vai entender melhor. Deixa eu fazer assim que você vai entender melhor como é que é como é que é a questão. Assim, ó. Quem foi que levantou a mão aí? Eu de novo. É porque o último elemento vai ser o primeiro no array B na hora de armazenar, não é isso? Exatamente. Muda a ordem justamente na hora de armazenar. Ele vai puxar de uma ordem diferente. É como se o senhor estivesse mudando o ângulo de visão de um objeto. Não sei se o senhor consegue entender. Exatamente, Márcio. Exatamente. Então, repara. Alguém levantou mais a mão aí? Não? Então, vamos continuando. Ó, o que eu quero fazer é o seguinte, ó. Eu quero que o primeiro elemento de B seja o último elemento de A. Então, como é que eu faço para pegar o último elemento de A? Eu faço array A é igual a array.length menos 1. Não é isso? Ou, eu sabendo qual é o tamanho do array, eu posso colocar aqui o elemento do array. No caso, por exemplo, seria 19, né? Vê se tu consegue enxergar isso aqui, ó. 19, ó. Seria assim, né? Vou fazer assim que talvez fique mais fácil de você entender. Array B é igual vai ser array A de 19. Deu para entender aí? Aí quem vai ser o próximo? Aí ele vai fazer assim, ó. Array B1 vai ser array A 18. Array B2 vai ser array 17. Array B3, que é o quarto elemento, vai ser, ó, o 16. E assim sucessivamente, até eu ter quem? Até eu ter o meu array 19 ser igual a array A 0. Deu para entender aí? Sim ou não? O que é que está acontecendo? Um lado está aumentando e o outro lado está o quê? Quem sabe me dizer? Diminuindo. Diminuindo. Está diminuindo. Certo? Um lado está aumentando e o outro lado está diminuindo. Aí, repara. Como é que eu faço esse tipo de coisa? Então, o lado que está aumentando aqui, eu posso fazer assim, ó. For var i igual a 0. Enquanto o meu i for menor que 20, faça i mais mais. Ou seja, ele vai variar de 0 a 19. O i vai variar de 0 a 19. Então, array B vai ser igual a quem? Vai ser igual a i. Certo? Ou seja, esse array B, onde tem esse i aí, vai variar de 0 a 19. Perfeito. Agora, lá do outro lado, o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter array A fazendo o quê? Seria o quanto? Seria 19 menos i. Dá para captar isso aí? Oi. Quem foi que levantou a mão? Foi eu, de novo. Fica à Me tira uma vontade, Márcio. dúvida. Fica à vontade. Se o senhor declarasse aí nessa primeira parte do for var igual a posição, como é?
array A.length menos 1, que é justamente o último elemento, e enquanto fosse maior do que zero, fazia i menos menos. Que aí ele reduziria também, não é isso? Você quer fazer como? Desculpa. Vê, aí no for, botar essa condição de ele ir reduzindo já dentro do for, foi mais ou menos como eu fiz. Eu fiz um var índice igual a array A.length menos 1, que é a posição do último elemento. Sim. E aí fiz enquanto for maior do que zero, faça i índice menos menos, para ele ir regredindo até o zero. Pode ser também, é outra forma de fazer. Agora você tem que prestar atenção no seguinte. Tem que prestar atenção no que você está na condição na condição do loop de repetição. Por quê? Porque quando você está fazendo ele array.length menos 1, você está pegando sempre o mesmo valor. Você quer decrementar esse valor aqui. Se você, por exemplo, eu acho que talvez é isso que você está querendo me dizer. Eu coloquei aqui 19, mas tem outra maneira de eu obter esse 19 aí. Qual seria a outra maneira de eu obter esse 19 aí? Seria botar array a.length menos 1. Seria outra forma de eu colocar esse array.length, pegar esse 19 aí. Só que o que acontece? Eu tenho que colocar o menos 1 i aí na jogada, porque para ele poder decrementar. Uma hora ser 19, depois 18, depois 17, depois 16, até chegar ao zero. Deu pra Peraí, entender? deixa eu ligar aqui o notebook para ele mandar o código. Pronto, manda aí. Davi fala assim, um for de 19 até 0 com decréscimo. Pode ser também. Agora, do outro lado tem que ser como? Você quer fazer com 19 com decréscimo? Tá. Talvez você... Pronto. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que o Davi está querendo fazer assim. Davi, o que tu talvez queira fazer é assim, né? For var i igual a 19. Enquanto o meu i for o quê? Ele for maior ou igual que 0. Não é isso? Faça i menos menos. Aí ele vai fazer como? Ele vai fazer array b. Vai receber um índice aqui que eu vou botar. Aí vai ser array a. Recebe o i. Né? Porque o i uma hora vai ser 19, depois 18, tal, até ele ser 0. Certo? Só que esse valor daqui vai entrar com qual? Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, esse valor daqui, você tem que colocar um i aqui, que uma hora vai ser 19. Certo? Mas só que aqui tem que ser 0. Então tem que ser quem? 19 menos i. Vai dar na mesma, entendesse? Você só está trocando do lado. Vai ser do jeito que eu estava fiz antes, mas você está trocando o 6 por meia dúzia. Só que, por exemplo, como é que eu faço para pegar eu posso substituir esse 19 aqui também por quê? Por array A, não pode ser array B não, porque array B, ele tem 0, ele ainda está aumentando. Array A.length menos 1 menos i. É outra maneira de fazer também. Certo? É outra maneira. Mas vamos lá. Vamos continuando. Eu vou comentar esse carinha daqui, certo? Para ficar claro o que foi que eu fiz aqui. Então, ó. Array B recebe array A.length menos 1 menos i. Certo? Aí no final eu posso fazer o quê? Eu posso fazer, ó. Sim, Márcio fez, né? Deixa eu ver aqui, viu, Márcio? Array que troca. Números que trocam.
Ah, eu vi o que você está fazendo aí. Você está fazendo um push, né? Pode ser também, Márcio. Pode ser também. Viu, Márcio? Pode ser também. Agora, a questão toda é o seguinte. Se você chegar numa linguagem que não tem esse push aí, porque JavaScript tem, joia. Mas se não tiver, como é que eu faço? É por isso que eu tô fazendo Boa dessa questão. maneira. É por isso que eu tô fazendo dessa maneira aqui, entendeu? No segundo período vocês vão pegar Java. Java não tem esse array put push aí. Vocês têm que fazer do jeito que eu tô mostrando aqui. Certo? Aí repara, continuando. Então, eu pego ele aqui, ó. Fiz array B, coloquei array 1. Pronto. Aí agora eu faço para terminar, né? Document.write, mostrando aqui, ó. Array mais vai ser o array A e o trocado, né? Document.write trocado. Mais array B. Só que tem um negócio aqui que eu queria fazer, que eu não fiz aqui, mas eu queria fazer, para mostrar para vocês. Primeiro eu quero que vocês dêem uma olhadinha no programa e ver se está tudo ok aí, certo? Se tem alguma dúvida. Alguma dúvida aí, gente? Sim, não, talvez, mais ou menos. O meu ponto que eu quero falar é o seguinte. E se eu quisesse trocar, veja bem. E se eu quisesse inverter esse array, sem contar com outro array? Ou seja, eu quero pegar o array A aqui, eu quero trocar os elementos da posição dele, fazer inverter a posição dos elementos, só no próprio array, sem precisar do array. Por que eu estou fazendo isso? Porque, repara, se esse array A aqui for um array muito grande, e eu vou precisar criar um array B também, eu vou gastar muita memória. Eu não quero que você se preocupe com memória, mas eu só estou mostrando a vantagem de você fazer do jeito que eu estou mostrando. Se você fizer com um array A dessa forma e um array B, você vai estar gastando muita memória, certo? Então, existe uma outra maneira de você fazer, você gastando menos memória. Como é que eu posso pegar o array A, inverter ele, eu quero fazer a mesma coisa, só que com menos memória. Como é que eu posso fazer? Aí a segunda maneira de fazer é assim, ó. Eu vou fazer aqui embaixo, para você poder comparar um com o outro, certo? Então, repara. Eu vou criar aqui, ó. Vou pegar o mesmo esquema aqui, ó. Só que eu vou chamar de array, igual aqui. E, ó. Tá aqui, certo? Aí eu vou pegar meu array aqui, ó. Botar os 20 elementos lá dentro, certo? Eu tô fazendo com 20, mas imagina aí se fosse 1 milhão de elementos. 1 bilhão de elementos. Aí você começa a ver que memória começa a ficar um negócio complicado, certo? Mas eu não estou preocupado com memória. Eu nem quero que você se preocupe com esse tipo de detalhe, certo? O que eu quero mostrar é que você pode fazer isso aqui de uma maneira mais inteligente, tá? Então, como é que eu faria isso? Eu chegaria, fiz aí, né? Li os 20. Aí eu mostro o meu array. Document.write. Mostra aqui o array. Tá aqui, ó. Array. Aí vai pegar e mostra meu array. Certo? Aí agora eu vou trocar. Como é que eu troco o meu array? Eu vou pegar aqui, ó, repara. Eu vou fazer o mesmo for de 20 elementos, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, presta bem atenção. Eu vou pegar o primeiro elemento do meu array e vou guardar ele numa variável auxiliar. Então, eu vou pegar uma variável auxiliar, certo? E vou guardar o primeiro elemento do meu array. Ó. O enésimo elemento, né? Digamos assim. Certo? Aí o que eu vou fazer? Uma vez que eu guardei ele, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar aqui, ó. Array i. Certo?
array i, e faço ele receber aqui, ó, o meu array.length menos 1 menos i. Ou seja, ele vai receber o enésimo elemento, que nem lá de cima. Certo? Aí, finalmente, o array enésimo lá, o último elemento, vai fazer o quê? Vai receber o conteúdo da variável auxiliar que eu guardei. Deu para entender isso aí? Eu estou trocando a posição, mas para trocar a posição, eu preciso guardar antes aquele elemento que eu guardei, que eu troquei, certo? Porque se eu fizer esse cara daqui sem antes guardar ele numa variável auxiliar, o que é que eu vou fazer? Eu vou perder esse elemento daqui. Aí eu não vou conseguir colocar ele na última posição. Então, primeiro eu tenho que guardar ele. Vou colocar ele lá na posição que foi guardada. Vou pegar o último elemento. Aí depois do último elemento, eu boto ele de novo no auxiliar. Aí finalmente eu faço o quê? Eu boto aqui, ó, meu trocado sendo array. Ou seja, nesse programa aqui de baixo, eu vou fazer a mesma coisa que de cima, só que com a metade da memória. Deu para entender aí, gente? Mas, novamente, eu não estou preocupado com memória. Não estou preocupado com memória. Eu só queria mostrar uma outra forma de você fazer essa questão, que talvez num futuro próximo pode precisar desse tipo de coisa, desse tipo de como eu direi, de insight para resolver questão, e você tem essa ferramental para poder utilizar aí. Certo? Dúvidas? Alguma dúvida aí, gente? Tranquilo? Vamos para a próxima. Essa de procurar o menor valor a gente já fez na última aula, né? Que o Márcio pediu, a gente pegou e fez. Essa soma de índices a gente também já fez, não foi? Escolha uma matriz que possa dimensionar 5 linhas e 3 colunas, atribua cada elemento dessa matriz, valor correspondente à matriz linha e coluna, depois o elemento dessa matriz recebe o valor 5. Tá, isso aqui a gente já fez. Vamos fazer esse verifica gabarito? Ela diz assim, ó. Desenvolva um programa de computador que contém um array chamado gabarito, que possui 10 caracteres. Esse array representa o gabarito de uma prova. A seguir, solicite que o usuário informe um array chamado resposta de um estudante e compare o array de gabarito com o de respostas e conte o número de acertos. Mostre o número de acertos deste estudante e a mensagem aprovada se a quantidade de acertos for maior ou igual a 6. E aí mostra a mensagem de reprovado caso contrário. Então, repara. Como é que seria isso? Seria assim, ó. Verifica gabarito. Tá? Tá aqui o script. Eu vou ter um array chamado gabarito, que eu vou definir com 10 elementos, certo? Aí os elementos que eu vou ter vai ser assim, ó. Letra A, letra C, letra E, letra D, letra A de novo. Tô supondo, tô chutando um gabarito, certo? Letra B. Letra B de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C de novo, D de Deus. 10. Tem 10 aqui. 3, 6, 9, 10. Pronto. E vou ter um aqui, um outro de respostas, que está vazio. Certo? Tá aqui, respostas. Vazio. Certo? Vou precisar de uma variável também para contar a quantidade de acertos que eu vou ter.
E a quantidade de acertos é 0, certo? Então, repara, eu vou fazer um for aqui, ó, for var índice i igual a 0, enquanto meu índice i for menor que 10, faça i mais mais, certo? Aí repara, aí eu vou fazer aqui, ó, em respostas i, vou fazer igual, ó, a prompt, presta atenção, porque eu tô lendo strings, então prompt, digite a letra da resposta, certo? E vou guardar em respostas, tá joia? Aí eu vou fazer assim, ó, vou fazer um outro for, para poder comparar, certo? Ó, vou comparar com as respostas. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Se respostas i for igual a gabarito i, significa que o estudante acertou, né? Aí então é, ó, acertos mais mais. E se não for igual, significa que ele errou. Aí eu não vou contar. Certo? Então tá aqui, ó. Aí no final eu mostro o quê? Ó, se acertos for maior ou igual que 6, o estudante tá o quê? Aprovado, né? Então tá aqui, ó. Document.write aprovado. Vou botar um BR aqui. Aí botar aqui, ó. Respostas. Mais respostas. Certo? Se não, se o estudante não está aprovado, só pode estar o quê? Reprovado, não é isso? Então tá aqui, ó. Reprovado. Respostas. Deu para entender aí, gente? Eu vou preencher o gabarito com as respostas e vou pegar para ler as respostas que o usuário digitar. Eu vou comparar posição a posição de resposta com o gabarito. Se for a mesma letra, significa que o quê? Que o estudante está aprovado. Que, aliás, que ele acertou a questão. Aí então eu vou lá em acertos e incremento ele. Eu conto um acerto. Se a quantidade de acertos for maior ou igual que 6, ele está aprovado. Se não, ele está o quê? Está reprovado. Tá certo, gente? Alguma dúvida aí? Tranquilo nessas? Caio disse, questão boa, coloque na prova. É boa, né, Caio? Quem sabe não cai na prova? Quem sabe? Eu boto O senhor, é só colocar. Rapaz, eu boto questões que estavam lá nas provas antigas, ou eu boto questão na lista, na prova, e vocês não acertam? Como é que faz, então? Que é isso? Precisa disso? Calma, a gente tá só brincando, pô. Não, eu sei, mas se você não acerta, aí chega e desmotiva do cara colocar, né? Ou não? Tá certo? Mas quem sabe não pode cair, né? Quem sabe? Números primos. Vamos fazer a próxima questão aqui? Fazer essa aqui para encerrar, tá certo? 20 números primos. Diz assim, ó. Desenvolva um programa de computador que gere os 20 primeiros números primos acima de 100 e os armazene em arrays. Depois exiba esse array. Então, repara. Eu vou precisar gerar 20 primeiros números primos. Como é que eu faço para gerar um número primo? Essa é a primeira pergunta, né? Como é que eu faço para descobrir... Aliás, como é que eu faço para descobrir se o número é primo ou não? Certo? Então tá aqui, ó. 20 números primos. 20 números primos. .html. Certo? Então, a primeira coisa é eu descobrir como é que eu faço para saber se o número é primo ou não. Tá?
Como é que eu faço para descobrir se o número é primo ou não? Primeiro você tem que saber o que é um número primo. O número é dito primo se ele só puder ser divisível. Quando eu falar poder divisível, é divisão inteira, certo? Se ele só puder ser divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Exemplo, 2, 3, 5, 7... 8 não é, porque 8, por exemplo, é divisível por 4, por 2. Então, 8 não é. 9 também não é primo, porque é divisível por 3, né? O que mais? 10 não é primo, porque é divisível por 2 e por 5. 11 é primo, porque eu só divido 11 por 1 e por 11. Certo? E assim sucessivamente. Aí, para a gente descobrir se o número é primo ou não, a gente faz o raciocínio inverso em programação. Como é que é o raciocínio inverso? Eu vou tentar dividir esse número a partir do 2 até o anterior a ele. Ou seja, de 2, por exemplo, o 11. Eu vou tentar dividir de 2 ao 10. Se eu quisesse descobrir o 15, eu ia dividir por 2 ao 14. Se eu quisesse descobrir o 1000, eu ia tentar dividir entre 2 e 999. Eu ia sair tentando dividir de 2 até o anterior a ele. Se alguma dessas divisões acontecer, eu já descobri que o número não é primo. Certo? E se não acontecer nenhuma divisão, aí o número só pode ser primo. É uma inversão do raciocínio. Certo? É assim que a gente descobre se o número é primo ou não em programação. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um for, certo? De i, var, i, começando de 2, até o número anterior que eu quero descobrir. Certo? Então tá aqui, ó. Só que a questão, ele pede o quê? São os 20 primeiros números primos acima de 100. Não é isso? Então, posso fazer assim, ó. Já que ele quer acima de 100, eu vou primeiro fazer um for contando, ó, é acima de 100. Então é 101, enquanto o meu i, vou botar assim, ó, vou chamar de num, certo? Num, que é o número que eu quero descobrir, 101, enquanto meu num for menor que o quê? Aí vamos chutar um número bem alto, certo? Eu poderia botar infinito, mas eu vou botar um número bem alto. Número num, sei lá, 10.000. Eu vou ter mais de que 20 números primos antes de 10.000, certo? Faça num mais. Aí eu vou fazer o quê? For, aí eu vou tentar descobrir se esse número é primo ou não. Aí eu faço como? Var i igual a 2, enquanto meu i for menor que o quê? Num menos 1. Num menos 1. Que é o anterior a ele. Certo? Faça aí mais. Aí eu vou fazer como? Eu vou fazer assim, ó. Se o número que eu quero, módulo i, for igual a 0, significa que o número é o quê? Significa que ele não é primo. Certo? Então, eu vou criar uma variável chamada primo, que eu vou chamar de false, e vou parar meu for. Certo? Aí aqui fora, eu vou botar assim, ó. Eu vou criar minha variável primo, e vou assumir que ele é verdadeiro, que esse número é primo. Eu quero descobrir se esse número não é primo, mas eu vou assumir que ele é primo. E vou tentar descobrir se ele realmente é primo ou não, tá? Se em algum momento houver uma divisão, significa que esse número não é primo. Então, primo é false e eu quebro isso aí. Então, eu vou criar uma variável aqui, que é para poder armazenar os números primos, né? Var primos. Tá aqui, ó, vazio. Aí eu faço assim, ó. Se é primo, significa que esse primo é true, certo? Se é primo é true, aí eu faço o quê? Boto primos.push, boto lá dentro, né? O meu num. Certo? Só que eu quero o quê? Eu quero os 20 primeiros números primos, não é isso?
Então, eu posso fazer assim, ó, também, ó. Em algum momento, eu tenho que parar esse ciclo aí. Então, eu vou fazer assim, ó. Se primos.length for maior ou igual que 20, break. Eu paro ele. Então, tá aqui, ó. Document.write primos. Certo? Deu para entender aí, gente? Ou complicou? Vamos executar esse programa aqui. Eu estou curioso para saber se esse programa aqui vai dar certo mesmo, viu? Desktop, 20 números primos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deu certo. São 20 números primos mesmo. Aqui, ó. Primos, 101 até 197. 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151. Veja que é tudo ímpar, né? Não pode ser nenhum número par, porque se for número par, divide por 2. Né? Então, todos esses números são ímpares, todos esses números são primos, são números primos. Certo? Deu para entender aí, gente? Ou complicou? Deixa eu botar aqui no chat aqui. Professor, se puder repetir a lógica do código, repito, sem dúvida. O problema diz assim, ó. Eu vou tentar descobrir se o número é primo ou não. Certo? Como é que eu descubro se o número é primo ou não? Eu vou pegar um número aqui, ó. Eu tenho um número, certo? Tem um número. Aí eu quero descobrir se ele é primo ou não. Qual é a ideia? O que é que eu faço? Eu vou assumir que ele é primo. Eu digo, ó. Não sei qual é o número. Número é primo. É primo. Mas vou verificar se realmente ele é primo. Mas será que realmente é primo? Eu assumo que é primo. Como é que eu assumo que é primo? Eu digo aqui, ó. Ele é primo. True. Mas será que realmente é primo? O que é que eu faço? Eu vou pegar num, tentar dividir de 2 até o anterior de num. Certo? O anterior de num. O anterior de num é num menos 1. Você concorda comigo? Sim ou não? Aliás, eu estou fazendo aqui, ó, enquanto i for menor que num menos 1, mas na verdade é só com num, né? Se fosse menor ou igual que num, é que eu ia tentar ver se são um i menor que num, é que eu já tento com o anterior de num, certo? Se eu tentar com num menos 1, eu vou tentar por exemplo, 101, aí eu boto 100, aí ele vai até 99. Não, mas eu tenho que ir até 100, certo? Então, deixa eu até executar o programa de novo. Ah, não, porque tá com código... Eu quebrei o código, né? Eu fiz assim, ó. Agora sim. Não, mas vai dar a mesma coisa, certo? Mas o correto é com o número anterior aqui, certo? Então, ó, tentar dividir... Deixa eu botar isso como comentário. Não é primo. Será que realmente é primo? Não tentar dividir por 2 até o anterior de num, que é num menos 1. Se eu dividir, significa que o número, que num, não é primo. Se não dividir, significa que num é primo. E a minha
a minha... Vou botar assim. E o meu chute foi verdadeiro. Foi acertado. Foi acertado. Ou seja, significa que o chute que eu dei foi verdade. Certo? Então, ó, eu vou assumir que número é primo. Mas será realmente é primo? Eu vou pegar num e tentar dividir de 2 até o anterior de num, que é num menos 1. Se eu dividir, significa que num não é primo. Se não dividir, significa que num é primo e o meu chute foi acertado. Certo? Então, como é que eu faço? Eu começo na partir de 101, vou tentar botar o número lá em cima, até 10.000, por exemplo. Faço num mais. Se vá, aí eu digo, ó, não é primo. E vou tentar descobrir se realmente ele é primo. Como é que eu descubro se ele realmente é primo? Vou tentar dividir de 2 até o anterior a ele. Se houver alguma divisão nesse sentido aí, se houver alguma divisão, o número não é primo. Ou seja, o chute que eu dei que ele era primo está errado. Certo? Agora, se não houver nenhuma divisão, o chute que eu fiz que ele é primo realmente foi verdade. Certo? Aí como é que eu faço para descobrir se houve uma divisão ou não? Eu vou pegar o meu número e tentar dividir por 2. Se o resto da divisão, dessa divisão, por 2 não, né? Uma hora por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, tal, até o anterior a ele. Se em algum momento ele deu 0, significa que ele é primo. Aliás, se for 0, significa que ele é divisível, então, portanto, ele não é primo. Vamos dar um exemplo? Talvez fique melhor com um exemplo. Exemplo. Certo? Vou pegar o número 11. Aí o que eu faço? Aí eu digo, ó, 11 é primo. Mas não sei se realmente é primo. Mas será que é primo? Mas será que realmente é primo? Realmente é primo? O que é que eu faço? Vou tentar descobrir. Aí, então, ó, dividir 11 por 2 até 10, que é o anterior a ele, certo? E ver se divide. Certo? Então, eu começo. 11 dividido por 2 dá resto zero? Não. 11 dividido por 3 dá resto zero? Não. 11 dividido por 4 dá resto zero? Não. 11 dividido por 5 dá resto zero? Não. Aí eu vou tentar até 10. 11 dividido por 10 dá resto zero? Não. Nenhuma divisão dessa deu resto zero. Então só implica em quê? Isso implica em dizer que 11 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, portanto, é primo. Então, portanto, é primo. Então 11 realmente é primo. E o meu chute foi acertado. Ou seja, esse chute que eu dei aqui, que ele é primo, eu tentei, em algum momento, ver se ele é primo ou não. Como eu descobri, isso aqui nunca aconteceu, então, realmente o número é primo e eu coloco ele no meu array de números primos. Certo? Esse quantidade aqui, esse último if aqui, é só para parar dele ficar fazendo esse negócio aqui até eu chegar nos 20 números primos. Tá? Eu poderia colocar o seguinte, em vez desse num aqui ser maior do que primos, eu poderia botar assim, ó. Eu poderia colocar aqui, ó. Eu poderia pegar esse cara aqui, ó, enquanto primos, botar assim, ó. Ia ser até melhor, viu? Enquanto primos for menor do que 20. Primos.length. Aí eu posso tirar isso daqui, ó. Fica até melhor, né? Vê se dá pra entender aí. Vou pegar esse cara daqui e botar aqui, né? Deixa eu ver se ele executa, né? Eu acho que sim, mas vamos testar aqui. Deu certo, mesma coisa. Não mudou nada. Alguma dúvida aí, gente?
Não sei se deu para entender, porque realmente é um pouquinho estranho. Aí repara, ó, não sei se você está enxergando isso aqui também. Essa variável aqui é primo, ela está sinalizando para outra porção aqui do código que alguma coisa aconteceu. Certo? Ou seja, ela está me dizendo que aquela assunção que eu fiz, aquele chute que eu dei, que é primo, é true, ele não era verdadeiro. Então, ele está informando para essa porção aqui do código. Essa variável, uma variável que mostra para uma outra porção do código que alguma coisa aconteceu, ela recebe um nome especial também. Ela recebe o nome de flag, de bandeira. Do mesmo jeito que eu tenho uma variável acumuladora, lembra que eu estava fazendo as somas, eu tenho um for, eu tenho uma variável acumuladora que eu chamo, ó, essa variável ela chama de acumuladora. Eu tenho uma variável que eu chamo de flag, que ela faz o quê? Ela sinaliza para uma outra porção do código que alguma coisa aconteceu. Tá? Então, essa variável é prima aí, ela é um flag. Ela vai sinalizar para essa porção do código aqui, no caso o if aqui, que eu descobri que o número é primo, que o número realmente é primo ou não. Porque se ele for primo, aí eu mando armazenar no array de primos. Senão eu não mando fazer nada. Deu para entender aí, gente? Dúvidas? Sim, não, talvez, mais ou menos. Nenhuma? Beleza. Então, por hoje só, certo, gente? Vou fazer a chamada aqui.